O valor da água esteve em discussão esta manhã no Fórum O Valor da Água, organizado pela Águas e Resíduos da Madeira. O presidente da ARM, Amílcar Gonçalves, fala em fazer chegar à população os verdadeiros custos que estão associados à distribuição da água. É um bem tão essencial, mas que está tão presente que as pessoas muitas vezes tomam como garantido para a vida toda. E como os madeirenses conhecem bem esta realidade, a água na Madeira nunca foi um dado adquirido, sempre foi uma luta difícil. E continua a ser. Hoje em dia com instrumentos diferentes, com infraestruturas distintas, mas continua a ser um desafio sempre diário, porque nós temos que quase que garimpar a água tem que ser retirada de uma série de origens, nós não temos uma grande origem onde se vai buscar a água, portanto ela é captada ao longo de quase toda a ilha, sobretudo na vertente norte, e é no fundo conduzida até às nossas torneiras. Portanto, esta iniciativa foi nesse sentido, foi sensibilizar a população em geral, mas também os responsáveis políticos, é muito importante, sobretudo os nossos autarcas, para perceberem que o valor da água é muito mais do que nós pensamos. Aí a tarifa tem aqui um papel importante porque, ao mesmo tempo que valoriza, portanto dá um preço a este bem, permite também que, por exemplo, os sistemas tenham recuperações de gastos, que prevejam ou que amealhem receita para intervenções futuras. Alertando que não podemos contar com os fundos europeus para sempre, Amílcar Gonçalves reforça a importância de conseguirmos sobreviver sozinhos. Para tal, é mesmo preciso aumentar tarifas. Temos que pensar que os fundos não vão ser eternos, portanto estes envelopes financeiros europeus foram preciosos para melhorar os sistemas, para alargarmos os sistemas, mas eles vão acabar. Portanto, nós vamos ter que passar a viver um bocadinho à medida das nossas possibilidades. E como é que são as nossas possibilidades aqui na região? Irmos subindo a tarifa sempre, não congelar as tarifas, pois isso depois cria até uma situação junto da população que a água é tão barata e cada vez nos distanciamos do valor onde devíamos estar, pois cada aumento é pior que aquilo que, se for um aumento gradual e explicado às pessoas, que as pessoas percebem, o sistema é sempre cada vez mais caro, obriga a bombagens, portanto a usar energia para que a água chegue à casa de 10 pessoas, e isso torna isto bem mais caro. O diretor executivo da Parceria Portuguesa para as Águas, João Simão Pires, alerta para o perigo de tarifas artificialmente baixas. Muitas vezes os decisores políticos tendem a sobreestimar a alegada importância ou a alegada sensibilidade que as famílias têm às tarifas destes serviços e a subestimar o facto de que, acima de tudo, os cidadãos estão disponíveis e compreendem a necessidade de pagar tarifários corretos e justos pela prestação destes serviços, que permita a sua sustentabilidade financeira a curto, médio e longo prazo. Porque tarifas artificialmente baixas não significam serviços mais baratos, significam que há déficits que têm que ser suportados pelos orçamentos das administrações públicas, seja a nível regional, seja a nível local. E por isso é uma ilusão de falsa economia. Foi o secretário regional de Agricultura e Pescas que abriu este fórum O Valor da Água, avançando que em 2026 serão disponibilizados 31 milhões de euros para este sector. O fórum foi promovido pela ARM com a colaboração da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e também do Diário. Célia Pessegueiro candidata-se à presidência do PS Madeira com 2 objetivos: voltar a construir um partido com militantes e simpatizantes e preparar uma alternativa séria e credível que sirva a todos os madeirenses. Foram estas as ideias-chave do seu projeto de liderança que foi ontem apresentado. Construir partido significa que não há espaço para ajustes de contas. Não me peçam para unir e ao mesmo tempo afastar ou excluir. Construir partido significa criar um método de trabalho que reúna com frequência a direção regional do partido, os autarcas, os dirigentes locais, os deputados dos vários parlamentos. Construir partido significa criar um novo laboratório de ideias, um espaço de debate entre diferentes atores da sociedade e especialistas nas mais diversas áreas, que seja uma porta aberta à entrada de novos protagonistas.
Construir partido significa dar prioridade à ação das mulheres socialistas no combate às narrativas retrógradas que querem normalizar as desigualdades. Construir partido significa tudo fazer para que a juventude socialista possa ser uma escola de formação política que combata os extremismos, medos e populismos. Construir partido significa unir todos os socialistas no combate político e na construção de alternativa de futuro para a Madeira. Célia Pessegueiro pretende que o projeto do PS não seja apenas de oposição, mas que ofereça soluções concretas para os problemas com que o cidadão comum se vê hoje confrontado. Uma alternativa que não seja apenas oposição, mas que ofereça soluções concretas para os problemas com que o cidadão comum se vê hoje confrontado. Por exemplo, na habitação, na saúde, nos transportes públicos. Uma alternativa que valorize o trabalho dos agricultores e pescadores, que crie igualdade de oportunidades e dê estabilidade aos jovens que aqui querem construir futuro. Uma alternativa que seja capaz de unir competências, atrair quadros e apresentar um programa sólido, execuível e transformador para as próximas décadas. O PS tem condições e tem vontade de construir uma alternativa com todos. Candidata à liderança do Partido Socialista Madeira, no seu discurso de apresentação de candidatura, piscou o olho aos Juntos pelo Povo. Em 2024, numas eleições, depois da queda do governo devido a questões judiciais, o PSD não consegue a maioria, mesmo com o apoio do CDS, e junta-se a eles o PAN, a Iniciativa Liberal, e o Chega para o apoio parlamentar. Para quê? Não apenas para manter o PSD no poder, mas para afastar o PS e o JPP. Juntaram-se todos para que PS e JPP não formassem governo. Somos hoje o único partido de centro-esquerda na Assembleia Regional. A viragem à direita, sem que os partidos que dão suporte ao governo exijam coerência, tem consequências na vida dos madeirenses. O PSD e o CDS mostram que há uma grande diferença entre a palavra e os atos. O à vontade é tão grande que em tão poucos meses não só falham com promessas feitas aos madeirenses, como cortam o financiamento em áreas ditas prioritárias, como a saúde e a habitação. Duas áreas das que mais preocupam os madeirenses de todas as gerações. Candidata que manifestou ainda apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais que estão marcadas para janeiro. A Câmara Municipal do Funchal aprovou o pacote fiscal para o próximo ano, que continua a contar com a devolução de 5% do IRS aos funchalenses. O Presidente da Câmara, Jorge Carvalho, destaca o que será a devolução de 24 milhões de euros em 4 anos. A aprovação da devolução dos 5% do IRS aos munícipes, mantendo a devolução na taxa máxima, e, por outro lado, a taxa de IMI, que mantém-se também no mínimo, nos 0,3%. Essas propostas foram aprovadas por unanimidade e entendemos serem fundamentais para o cotidiano dos funchalenses. Dos 19 pontos que constavam na agenda da reunião de Câmara de ontem, 18 foram aprovados por unanimidade. O pacote fiscal mereceu a aprovação do JPP. Fátima Aveiro acredita que vai beneficiar os madeirenses. O JPP concordou com o pacote fiscal que foi apresentado pela variação PSD-CDS, que de facto vai contribuir para melhorar a vida das pessoas, e também apoios sociais nas mais variadas áreas, desde o apoio aos medicamentos, o programa dos táxis, material e apoio escolar. Portanto, contam connosco para um trabalho sério, responsável. Luís Filipe Santos, do Chega, considera que as medidas no que concerne ao IMI podiam ir ainda mais longe. Nós aprovamos, portanto, a questão do pacote fiscal. Agora, em relação ao IMI, eu acho que as medidas podiam ter ido um pouco mais além. Mais concretamente, a Câmara devia ter proporcionado uma isenção de 10 ou mais anos na aquisição da primeira habitação, e também nós, no respeitante à majoração, nós entendemos que não devemos só punir, mas também devemos criar incentivos fiscais e de licenciamentos àquelas pessoas que reconstroem prédios devolutos e proporcionam novas habitações ao Funchal. O Partido Socialista propôs um novo plano de gestão de água que acabou por ser reprovado com votos da coligação Funchal Sempre Melhor e também do Chega. O objetivo, segundo o Rui Caetano, era poupar mais água.
Uma das propostas era a recuperação dos reservatórios da antiga estação de tratamento de águas dos Tornos, recuperação desses reservatórios para que armazenasse água não tratada, não potável, para depois haver a possibilidade de criar mais redes duais, onde a água potável não estaria na mesma rede da água não potável, a água não potável para abastecer as bocas de incêndio, para situações de emergência de necessidade de água para combater os incêndios, mas também para as lavagens das estradas. Jorge Carvalho considerou esta proposta do PS extemporânea na medida em que um plano de gestão de água já existe. Neste momento a Câmara já possui esse plano, isso tem estado a ser executado de acordo com o que estava previsto e aí também realçando 3 aspectos que nos parecem bastante importantes. Neste momento, toda a água que é disponibilizada ao nível da prevenção dos incêndios e da lavagem das vias públicas é água não potável. A autarquia aprovou ainda um conjunto de apoios sociais, entre os quais se destaca o subsídio municipal ao arrendamento, que contará com 246 processos a deferir, correspondendo a um investimento total de quase 600 mil euros. Arrancou ontem a edição de 2025 do Essência do Vinho, evento que é um aliado e parceiro do Governo Regional na estratégia para o vinho. É pelo menos essa a opinião do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel. O evento da Essência do Vinho representa um aliado e um parceiro na estratégia que o Governo Regional tem para o vinho e para a viticultura na região. É fundamental produzirmos, obviamente, é fundamental apoiarmos os agricultores, os vitivinicultores, mas é fundamental promovermos o nosso produto, não só aquele que nós produzimos, mas numa primeira instância o vinho da região, os nossos produtores, o vinho de denominação de origem protegida regional e depois também ou dar oportunidade a que outros vinhos de outras regiões do país ou do mundo também se possam dar a conhecer na região. Porque Madeira e vinho Madeira fazem parte da nossa história. Não se pode esquecer que no próximo ano fazem 250 anos que se brindou à independência dos Estados Unidos com vinho Madeira. Houve uma quebra de cerca de 10% na produção local face a 2024. Nuno Maciel considera que o foco deve estar na qualidade, não na quantidade. A produção de vinho, obviamente que não vou dourar a pílula, obviamente que tivemos quebras. Este ano é público, já divulgamos, tivemos quebras sensivelmente na ordem dos 10% face ao ano anterior. Sabemos que os terrenos agrícolas são os mais apetecíveis também para a pressão imobiliária e por aí é fundamental fazermos o trabalho de qualidade e o trabalho de excelência, ou seja, se quiçá não estarmos preocupados em produzir maiores quantidades, mas produzir com mais qualidade. O governante sublinha a importância de ser dado apoio aos privados para alavancar esta qualidade do produto. É fundamental termos os operadores económicos, não pode ser só o Governo Regional a fazer esse trabalho, nós temos de ter aqui esta lógica de, com os operadores económicos, fazermos um trabalho de parceria, um trabalho conjunto, alavancar a promoção e fazer com que o consumo aumente. O registro que nós podemos ambicionar para uma terra como a nossa, com a nossa pequena dimensão agrícola, com a nossa dificuldade de superfície, é efetivamente trabalharmos a qualidade do vinho. E a qualidade do vinho começa, obviamente, na videira, começa na terra, mas também começa na capacidade que nós tivermos de ter bom rótulo, boa apresentação, boa imagem e boa promoção. Essência do Vinho, que é uma iniciativa do Diário e do grupo Essência do Vinho Revista de Vinhos, que se afirma como o maior evento dedicado ao vinho e à gastronomia na região. Evento que se prolonga até amanhã na sala Grand Ballroom do Savoy Palace.